Saúdo a todos com a paz do Senhor. Estamos iniciando a nossa Escola Bíblica Dominical pela DEB TV, que pertence à Assembleia de Deus de Brasília, ministério que é presidido pelo pastor Sival Pereira Xavier. Eu sou o pastor Isidro Milton e hoje vamos estudar a lição número 4, que tem o tema A Confirmação de uma Promessa. E para ajudar no comentário da lição, está conosco o evangelista Clodoaldo, né? E nesse momento eu quero passar para ele para fazer as suas considerações e já orar dando início à aula. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, na pessoa do pastor Isidro, que aqui estamos conosco para falarmos acerca da palavra de Deus na lição 4. Creio que Deus vai realizar, vai operar coisas grandes para aqueles que irão nos assistir, irão nos ouvir, e que Deus venha nos abençoar. E desde já vamos orar, agradecer por esse momento ímpar, singular, e que Deus há de agir. Maravilhoso e eterno e soberano Deus, na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui estamos, Senhor, para que a Tua palavra seja ministrada e que nós venhamos aprender, ter discernimento e que nós possamos, Senhor, alcançar pessoas através desse estudo, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Muito bem. Passemos agora, minhas irmãs e meus irmãos, para a exposição da lição, a começar pelo textuário que nós iremos ler para vocês. O textuário diz o seguinte: E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. Isso está em Gênesis 7:7. Professor Clodoaldo, qual é a verdade prática da lição? Verdade prática, pastor Isidro: Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que nos prometeu. Maravilha. Na sequência, nós temos a leitura bíblica em classe. Queridas irmãs e irmãos, a leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis capítulo 17, verso 1 a 9. Na medida que nós formos expondo a lição, nós vamos citando versículo por versículo, tá bom? Dito isso, professor Clodoaldo, qual é os conteúdos que a lição abrange? O conteúdo que nós iremos estudar, primeiro, Deus muda o nome de Abraão e de Sarai. Muito bem. O 2, a confirmação do concerto de Deus com Abraão. E o terceiro, o pacto perpétuo da circuncisão. Maravilha. Dito isso, passamos agora para os objetivos, como é de praxe, são 3. O primeiro objetivo dessa lição é mostrar que Deus mudou o nome de Abrão e Sarai. Segundo objetivo, apresentar a confirmação do concerto de Deus com Abraão. E por último, explicar o pacto perpétuo da circuncisão. Maravilha! Agora, minhas irmãs e meus irmãos, eu quero convidar o professor Cláudio para ler para nós a introdução da lição. Pastor Isidro, introdução, diz assim: Quando Deus reafirmou sua promessa a Abraão, ele já tinha 99 anos de idade, e Sarai, sua esposa, era estéril e estava com 89 anos, uma situação que, humanamente, parecia impossível ver o cumprimento do que lhe havia sido prometido. Ainda assim, o Senhor renovou sua esperança ao declarar que estabeleceria sua aliança com ele e com a sua descendência. Gênesis 17, 7. Maravilha. Minhas irmãs e meus irmãos, então vamos agora expor de forma clara e bem metódica e didática os conteúdos da lição a partir do primeiro tópico, que tem como assunto: Deus muda o nome de Abrão e Sarai. E esse primeiro tópico está dividido em 3 subtópicos. O primeiro, o novo nome de Abrão. Segundo, o novo nome de Sarai. E por último, o pai da fé riu diante da promessa. Nesse momento, passo para o professor Clodoaldo para ler para nós o primeiro subtópico. Primeiro subtópico: o novo nome de Abraão. O nome Abrão
significava Pai exaltado. Porém, diante do plano de Deus em sua vida, esse nome não parecia adequado. E o Senhor lhe mudou o nome para Abrão, confirmando que seria pai de multidão. Gênesis 17, 4 e 5. Muito bem. Ok, aí em tela, minhas irmãs, meus irmãos, nós temos a referência, né, Gênesis capítulo 17, 4, né, que diz: quanto a mim, eis o meu concerto contigo, e serás pai de uma multidão de nações. Há uma outra referência também, lá em 17:7,5, aonde diz: e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de multidão de nações te tenho posto. Professor Clodoaldo, quais são seus comentários sobre esse subtópico 1? Pastor Isidro, o que chama muito a atenção é que Deus, ele trabalha de uma forma perfeita. Observamos que o nome, o significado Abrão, ele é pai exaltado. Muito bem. Ele meio que distorce da promessa atual de Deus. Verdade. E Deus trabalha de forma cirúrgica. E quando Deus muda o nome de Abrão para Abraão, aí a promessa, ela, dentro do nome, ela está agora bem qualificada. Muito bem. Porque Abrão significa pai de nações. Muito bem. De muitas nações. Muitas nações. E o bom que nós podemos trazer uma reflexão e sempre dividindo o que é Israel e o que é a igreja. Porque isso aqui aponta, pastor. Certo. Isso aqui aponta. Se o senhor me permite, eu leio um texto. Leia. Gálatas. De Gálatas 3, versículo 16. Eu vou deixar aqui esse versículo. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz e as descendência, como falando de muitas, mas com uma de uma só. Muito bem. E a tua descendência, Muito que bem. é Cristo. Maravilha. Paulo fez esse comentário que eu acho que ele é muito pertinente. Maravilha. Ou seja, de Gênesis a Apocalipse a gente consegue enxergar a Cristo. Muito bem, professor Clodoaldo. Eu quero ainda fazer algumas observações sobre o subtópico 1, né, que diz o seguinte: o novo nome de Abrão. Observe, como já disse o professor Clodoaldo, Abrão significa pai de uma multidão ou pai de muitas nações. E esse novo nome passou, né, a significar o quê? Algo que Deus já tinha prometido para ele. Perfeito. Não é isso? Dentro desse ponto, digo o seguinte: o novo nome não era apenas simbólico. Viu, meus irmãos e meus irmãos? Isso aqui é só um subsídio. Mas também um lembrete constante da fidelidade de Deus. O que aprendemos? Qual a lição prática que tiramos nesse primeiro subtópico do tópico 1? Primeiro, a identidade do crente, isso aqui são aplicações. A identidade do crente está ligada ao propósito de Deus. O nome Abraão falava do propósito de Deus para com Abrão. É isso? Um outro aprendizado que nós extraímos desse subtópico 1, do tópico 1, é o seguinte: quando caminhamos com o Senhor, nossa vida passa a refletir aquilo que Ele deseja realizar por meio de nós. Então, fechando esse subtópico 1, dizemos o seguinte, que o novo nome vai falar exatamente do projeto, do plano e do propósito de Deus para com a vida de Abraão, e também Deus pode fazer o mesmo para conosco. Dito isso, vamos passar para o subtópico 2, né? 1.2. Professor Clodoaldo, você pode ler para nós o subtópico 2? O novo nome de Sarai. Maravilha. Diz a Bíblia: disse Deus mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamarás pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Muito bem. Porque eu a hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho, e a abençoarei, e será mãe de nações,
reis de povos sairão dela. Maravilha. Ainda dentro desse subtópico, nós temos algumas referências bíblicas, na sequência, observe, lá para corroborar, confirmar o que foi lido pelo professor Clodoaldo. Capítulo 17, 15, Gênesis diz: disse Deus mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. A outra referência encontra-se lá no versículo 16, de Gênesis também, que diz: porque eu hei de abençoar e te hei de dar a ti dela, olha o detalhe, um filho, e a abençoarei e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Professor Clodoaldo, seus comentários sobre esse subtópico 2. É interessante, pastor Isidro, que se nós olharmos a aula passada, como agiu a Sarai em querer mudar o andamento das promessas. Muito bem. Eu vejo aqui que Deus não olhou para o que eles fizeram para esse momento, porque a promessa ainda continua. Sim. E dito isto, o nome do seu esposo, havendo essa mudança, para estar junto da promessa, o dela também o faz. Ou seja, ela é participante da promessa. Que coisa linda. Deus não a excluiu. Sim. Ela faz parte da promessa. Promessa essa universal. É isso que muito me chama a atenção. Maravilha. Ainda mais alguma coisa? Algum versículo que você quer citar? Alguma referência? Fica à vontade. Muito bem. A referência é Gênesis capítulo 17, 15, quando, como o senhor já bem fez, citou, certo. Disse Deus mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamarás pelo seu nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, mãe de multidões. Muito bem. Ou seja, a promessa que Deus fez ao esposo também é alcançada pela esposa. Ou seja, ela participa dessa promessa. É uma bênção para a família toda. Para a família toda. Minhas irmãs, meus irmãos, observe que aqui nós estamos trazendo pequenos subsídios, informes, para ajudar você, professor da EBD, você, minha irmã, meu irmão, para clarear melhor o entendimento sobre o conteúdo da lição, né? E para enfatizar o que o professor Clodoaldo disse sobre o subtópico 2, sobre o novo nome de Sarai, observe. O nome Sarai, como já vimos em outras lições, quer dizer minha princesa ou minha senhora. Já o nome Sara, como foi bem observado na leitura, né, significa o quê? Mãe de nações. Detalhe, isso aqui é importante, viu, minhas irmãs e meus irmãos? A mudança do nome de Sarai para Sara mostra que Deus não apenas chama pessoas, mas também transforma suas vidas, lhes dá uma nova chance, concedendo novos propósitos. Como disse o professor Clodoaldo. A lição passada vimos como Sara, como Sarai, desculpe-me, e Abraão, principalmente ela, o erro que cometeram, o deslize, as precipitações. Mas Deus foi tão misericordioso que Deus restaurou a bênção, a promessa a eles, conforme o tema dessa lição. E aí a pergunta é: quais são as lições práticas para o nosso dia a dia? Porque você, querido aluno, querido professor, você precisa ler a lição e trazer lições práticas para os dias atuais. Então, qual é o aprendizado, a lição prática desse tópico 2, ou subtópico 2? Digo o seguinte: observe, as promessas de Deus superam as limitações humanas. A vida de Sara mostra que aqueles que confiam no Senhor, mesmo em meio ao caos, em meio às crises, podem experimentar transformações profundas e participar de seus propósitos eternos. Esse é o Deus que nós servimos. O Deus de Abraão e de Jacó. Esse Deus está com você. Mesmo que alguém tenha cometido algum, digamos assim, deslize, lembre-se, voltando-se para Deus, ele começa tudo de novo em abençoar e com propósito renovado. Dito isso,
Querido, estamos chegando ao término do primeiro tópico. Detalhe, primeiro tópico tem como assunto, Deus muda o nome de Abrão e de Sarai. Vimos 2 tópicos, vejamos o terceiro subtópico, que tem como assunto o pai da fé riu diante da promessa. E aí, professor Clodoaldo, o senhor pode ler para nós? Agora, meu pastor. Parece que o tempo deixou o coração de Abraão fragilizado, pois ao ouvir novamente a promessa divina, ele ri e assevera: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara na idade de 90 anos, Gênesis 17, 17. Antes, queridas irmãs e irmãos, dos comentários do professor Clodoaldo, veja que existe na sequência a referência de Gênesis 17, 17, onde exatamente vai falar, né, como Abraão reagiu diante da renovação da promessa. Diz assim: então caiu Abraão sobre o seu rosto, riu-se e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? E conceberá Sara na idade de 90 anos? E aí, professor Paulo, o que o senhor tem a dizer sobre esse ponto? Pastor Isidro, talvez os nossos leitores, homens e mulheres de Deus que passam por esse texto, talvez imagine que Abraão tenha desdenhado acerca da promessa. Muito bem. Mas Abraão, ele é um homem, assim como eu, como ser você, humano, ser humanos, limitados, cheio de defeitos. E eu creio que naquele momento Abraão olhava para dentro de si, porque essa mesma promessa já havia sido feita há 25 anos atrás. Certo. E o tempo, nós sabemos que o tempo passa. A idade estava bem adiantada, né? E o homem estava chegando aos 100 anos. Então eu creio que deve ter passado inúmeras coisas na mente de Abraão. Porque Deus está renovando a promessa. E agora, não só renovando, ele está confirmando. Muito bem. Então, essa atitude de Abraão, eu creio que ele mostra a limitação que somos. Mas Deus, ele sabe todas as coisas, ele conhece o ser, ele entra no íntimo do homem. Muito bem. Bem, minhas irmãs e meus irmãos, vocês estão observando que a lição aqui é bem prática, bem objetiva, bem didática, né? Repito, são suicídios. E eu quero trazer mais alguns informes sobre esse último tópico, ou último ponto do tópico 1, né? O pai da fé e o diante da promessa. Detalhe, nesse contexto, quando Abraão ri, o riso de Abrão pode ser entendido, olha o detalhe, como uma reação diante da magnitude da promessa e da longa demora em seu cumprimento, como já bem falou aqui o professor Clodoaldo. 25 anos. 25 anos. Muito bem. Na sequência, isso nos ensina o seguinte, minhas irmãs e meus irmãos, que a espera prolongada, isso acontece conosco também, muitas vezes pode gerar ansiedade, frustração e enfraquecimento da esperança. Era isso que talvez estava acontecendo com Abraão. Quais são as lições que extraímos para nós desse episódio? Vejamos. Primeiro, esse episódio revela, como já disse o professor Clodoaldo, a humanidade do patriarca. E mostra que até mesmo os grandes homens de fé podem experimentar momentos de surpresa, dúvida ou perplexidade diante das promessas de Deus. As promessas divinas não dependem, portanto, da perfeição humana para se cumprir, mas dependem unicamente, exclusivamente da sua graça, da sua misericórdia. Lá em Romanos capítulo 15, no verso de número 5, verso 4, diz: pois tudo que foi escrito para nosso ensino foi escrito, ok? Para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo, tenhamos fé e renovemos a nossa esperança. Pois, muito bem, repito, vou enfatizar, a Bíblia demonstra que os seus maiores personagens não eram homens nem mulheres perfeitos.
Eram pessoas que tiveram problemas, dificuldade, mas tem um detalhe que é uma lição para nós. Quando foram confrontados, tiveram a humildade de abrir o coração e recomeçar dando ouvido à voz de Deus. Muito bem, minhas irmãs e meus irmãos, concluímos o primeiro tópico. Deus muda o nome de Abrão e de Sarai. Agora passemos para o segundo tópico, que tem como assunto a confirmação do concerto de Deus com Abrão. Na sequência, e esse segundo tópico, professor Clodoaldo, está composto de quantos subtópicos? São três subtópicos, pastor Isidro. Muito bem. Os subtópicos são, primeiro, o chamado de Deus a Abraão foi especial. Maravilha. O segundo subtópico, qual o objetivo do concerto com os patriarcas? Muito bem. E por último, o terceiro, o concerto e as promessas. Maravilha. Aí, vejamos agora, primeiro subtópico do tópico 2. Tem como assunto o chamado de Deus a Abrão foi especial. Observe, o Senhor confirmou o concerto ou pacto com Abrão de modo muito solene, logo após fazer a mudança de seu nome. Detalhe, tem uma nota bem detalhada aí no comentário abaixo. Aí, ó. Diferentemente dos acordos humanos, os pactos estabelecidos por Deus refletem sua fidelidade e seu propósito redentor. Ainda na sequência, para enfatizar esse ponto, temos as referências bíblicas. Lembre-se que nós não fizemos uma leitura em classe, porque na medida que vamos expondo a lição, vamos lendo as referências. Então lá, a referência, a sequência é 17:6. De ti farei frutificar grandissimamente, de ti farei nações e reis sairão de ti. Professor Clodoaldo, qual é a próxima referência? A próxima referência é Gênesis 17:7. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. Muito bem. E no versículo 17:8, diz lá: E te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, ser-lhe-eis o seu Deus. Na sequência ainda tem o outro, outra referência, 17:9, professor? Exatamente. Lê para nós, por favor. 17:9, diz assim a palavra do Senhor. Disse mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e a tua semente depois de ti nas suas gerações. E fechando as referências bíblicas, a próxima é Gênesis 17:10, onde diz, Deus afirma: Este é o meu concerto, que guardareis entre mim, vós e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado. Dito isso, professor Claudio, qual é o seu comentário, quais as observações que o senhor faz sobre esse... O chamado de Deus a Abraão foi especial. Isso. Muito especial, por quê, meu pastor? E muito me chama a atenção. Abraão, de muito solene, logo após fazer a mudança do seu nome. Muito bem. Observe que as promessas que recaem sobre nós, muitas das vezes nos requer um posicionamento, uma mudança. E quando essa mudança não acontece, é Deus preparando um momento perfeito, um momento certo. E nós sabemos que Abraão é um homem que muitas promessas lhe foram feitas. Muito bem. Observamos no capítulo 12, no capítulo 15 e aqui capítulo 17. Então Deus, ele tem um momento certo de honrar com a sua palavra. Muito bem. E e o que me chama muita atenção é que Deus esperou esse momento especial para estar honrando Abraão. E eu creio que assim é conosco. Tem que haver uma mudança, e principalmente uma mudança de dentro para fora. Maravilha. Para que as promessa essa de Deus, consiga nos alcançar. Ok. Ainda dentro do tópico 2, tópico 1, sobre o chamado de Deus a Abraão foi especial, observe, a confirmação da aliança mostrou que o chamado de Abrão não era comum, mas fazia parte de um plano maior de Deus para a história da humanidade, que culminava
como combinou, obviamente, na obra redentora de Cristo. Lições que extraímos desse subtópico 1 é o seguinte: a aplicação prática. Deus renovou suas promessas ao patriarca. Porém, olha o detalhe, mas o fez com uma condição. O versículo 1 de Gênesis 17 diz, disse Deus, anda em minha presença e ser perfeito. Então essa foi a condição. E Abraão entendeu a mensagem de Deus e se dispôs. E aí, meu irmão, a bênção foi total. Muito bem, na sequência, estamos no tópico 2, a confirmação do concerto de Deus com Abraão. Agora, 2.2, qual o objetivo do concerto com os patriarcas? Professor Clodoaldo. Desculpa, o nome dele é igual ao meu, difícil, né? Clodoaldo. O senhor pode ler para nós? Leio agora, meu pastor. O objetivo era trazer salvação. Muito bem. Não apenas a uma nação, Israel, mas a toda a raça humana. Deus havia prometido, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 2, 3b. E o versículo 18, 18b e o 22, 18. O concerto de Deus foi dado ao povo de Israel para que eles pudessem ser a luz dos gentios. Deus nunca teve a intenção de privilegiar somente a um povo. A graça de Deus era e é para todas as nações. Isaías 49:6 e 42:6. Muito bem. Na sequência nós temos a referência de Isaías, né? Vamos ver. Tá aí. Observa aí, ó. Disse mais, pouco é que sejas o meu servo, para restaurar as tribos de Jacó, e tornares a trazer os guardados a Israel. Também te dei para a luz gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Professor Clodoaldo, e aí? O que o senhor tem a dizer? Quais são os seus comentários sobre o subtópico 2? Pastor Isidro, do tópico 2. É interessante que nós estamos no princípio, no Gênesis. Certo. E na medida que nós vamos nos aprofundando dentro dessa lição, vai clareando a pessoa do nosso Salvador, muito bem, Jesus Cristo. Cristo está sendo agora norteado através desse concerto com o patriarca. Então é claro aqui que não fica restrito só a Israel. E aí é aquilo que eu fiz menção no início, que claro, a gente tem que dividir o que é Israel e o que é a igreja. Mas consequentemente nós estamos sendo alcançados através aqui dessa aula. Dessa lição. Muito bem. Então é isso que muito me chama a atenção, porque está apontando diretamente a Cristo. Maravilha. E nós temos alguns textos aqui que depois nós vamos ler acerca de Paulo entregando alguns ensinamentos à igreja de Roma, aos Gálatas, aos Colossenses. Então nós estamos muito bem alicerçados acerca da palavra, do que norteia aqui a pessoa de Cristo apontando lá para frente e a igreja. Muito bem. Então isso aí a sua observação sobre o objetivo do concerto com os patriarcas. Principalmente com Abraão, né? Porque não se limita tão somente ao povo de Israel. Minhas irmãs e meus irmãos, olha, eu quero fazer uma observação. O objetivo número 1 do concerto, né, Deus com Abraão, está em Gênesis 12, versículo 3, parte B, 18, parte B, e 22, 18, 26, 4. Qual era? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E isso vai, obviamente, corroborar na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não é isso? Então, por meio dessa aliança, aqui ó, é a nossa observação, por meio dessa aliança, como já disse o professor Clodoaldo, o Senhor iniciou um processo histórico que culminaria na oferta da salvação a todos os povos na pessoa do Salvador, Jesus Cristo, como todos conhecem. Portanto, aprendemos desse subtópico 2, do tópico 2, a seguinte lição. A promessa feita aos patriarcas se cumpriu plenamente em Cristo, mostrando que Deus é fiel no cumprir as suas palavras. Se
aquilo que foi prometido se cumpriu, como nós sabemos que se cumpriu, então aquilo que ainda não se cumpriu, há de se cumprir, porque Ele é fiel em cumprir a sua palavra. Acredite, Deus cumpre com a sua promessa. Desde esse ponto, o senhor tem alguma observação? Tá, o senhor foi cirúrgico. Tá, tão tranquilo, eu acho que fecha com aquilo que nós meditamos agora e aprendemos. Maravilha. Perfeito. Então, queridos, estamos chegando ao último ponto do tópico 2. Repito, tópico 2 tem como assunto a confirmação do concerto de Deus com Abraão. Ok? E agora vamos lá para o 2.3, que é o concerto e as promessas. Aqui é digamos assim, é um destrinchar, né? Professor Clodoaldo, é com o senhor. Você pode ler para nós? O concerto e as promessas, subtópico 3. O pacto de Deus com Abraão viria acompanhado de várias promessas. Observe, Deus seria o escudo e o galardão de Abraão, Gênesis 15, 1. Muito bem. Lhe daria muitos descendentes, Gênesis 15, 5. Maravilha. E a terra de Canaã como herança, Gênesis 15, 7. Maravilha. E ainda na sequência, nós temos aí, né, um pequeno comentário, né, que está bem explícito aí, né, que o Senhor também tem um papo conosco, né, professor? Isso mesmo. O Senhor também tem um pacto conosco em Jesus Cristo. Muito bem. E a sua maior promessa e bênção para nós é a salvação da nossa alma e a vida eterna. Se permanecermos firmes na fé e permanecermos em Cristo. Maravilha. Maravilha. Essa é a condição. Aí eu pergunto para o senhor, mais alguma coisa legal? Fica à vontade. Pastor, Deus, ele é especialista em nos surpreendermos. É verdade. Você vê que esse pacto com Abraão, ele vem acompanhado de várias promessas. Certo. É aquilo que nós inclusive, já falamos. Uhum. Deus faz a Abraão no capítulo 12, no capítulo 15 e no capítulo 17. Uhum. Então, agora tem umas outras promessas aqui que não foi narrada, que ele daria as descendências e a terra de Canaã. Isso. Deus é escudo, é galardão. Muito bem. Então, assim, Deus, ele é generoso. Maravilha. E nós não merecemos tudo isso, mas ainda assim, ele nos surpreende. Esse Deus não mudou o nome. Não, ele continua sendo o mesmo. Ainda bem. Há quem diga que Deus fez lá na igreja primitiva e não vai fazer mais que isso. Deus continua operando. Nós servimos a um Deus de poder. Então, assim, esse mesmo Deus que honrou Abraão é o mesmo Deus que vem honrando a igreja. Maravilha. Aí, professor Clodoaldo, com suas considerações, para fechar o tópico 2, o subtópico 3, quero fazer ainda as observações. Isso aqui é uma reformação. Observe, essas promessas, né, o concerto e as promessas, tinham, é bem claro, que nós estamos enfatizando, tinham implicações tanto para a vida pessoal de Abraão, quanto para o desenvolvimento do plano de Deus na história da redenção. Primeiro, nós encontramos lá em 15:1, proteção e recompensa. Eu sou teu escudo, teu grandíssimo galardão. Segundo, Deus prometeu uma grande descendência, Gênesis 15:5. Essa grande descendência, nós hoje sabemos, não é? Tanto Israel, como os povos de origem ismaelitas, e etc, etc. Isso no aspecto físico e também no aspecto espiritual. E a posse de Canaã, Gênesis 15:7, a posse daquela terra, não é? Foram promessas. E na sequência, a principal promessa, abençoar todas as famílias da terra, Gênesis 12:3. Ok? E o que aprendemos? Quais são que extraímos de tudo isso? Observe, Deus continua, como disse o professor Clodoaldo, sendo protetor e a recompensa do seu povo. É só crer, é só aceitar, é só seguir o conselho de Deus em Gênesis 17:1. Anda em minha presença e ser perfeito. Ainda digo o seguinte, as promessas de Deus exigem fé e perseverança. E a maior promessa, queridos, como já foi dito aqui, é a salvação em Cristo Jesus. Não é, professor? Glória a Deus. Maravilha. Isso mesmo, meu pastor. Estamos caminhando para o último tópico da lição. Ok? Aqui é bem tranquilo, a lição fácil, viu, querido professor? Detalhe, quando você, cada tópico, cada subtópico, quando você fechar na sua sala de aula, faça as aplicações, né?
Aplique, tire as lições, aplique. E deixe os seus alunos refletirem e pensarem, né? Professor Clodoaldo, qual é o assunto do terceiro tópico? Terceiro tópico. O pacto perpétuo da circuncisão. E esse terceiro tópico é composto de quantos subtópicos? 3 subtópicos. Aonde o primeiro? Todo macho será circuncidado. O segundo, quando deveria ser feita a circuncisão? Muito bem. E por último, o terceiro, a circuncisão do coração. Maravilha. Aí, na sequência, vejamos 3.1, todo macho será circuncidado, né? Conforme Gênesis 17, 9 a 14. Está bem claro aí. O senhor pode ler para nós esse ponto? Leio sim, pastor Isidro. Todo macho será circuncidado. Quando Deus renovou sua aliança com Abraão, estabeleceu também um sinal visível dessa aliança. A circuncisão, Gênesis 17, 9 e 10. Esse ato físico, pastor, Gênesis 17, 11, simbolizava o compromisso entre Deus e o povo que descenderia do patriarca, servindo como um memorial permanente da aliança estabelecida entre Deus e Abraão. Maravilha! E aí? Ainda para dar suporte a esse subtópico 1, o tópico 3, nós temos uma referência bíblica, está aí na sequência, aonde se encontra em Gênesis 17, 10. Diz Deus a Abraão: esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado. Professor Clodoaldo, suas observações, seus comentários sobre esse ponto. Pastor, observe que hora que Deus renova a aliança com algo, com um sacrifício visível. Certinho. Dessa aliança. Okay. E o que eu aprendo junto a esse pacto é que até então, observe que esse sinal, ao fazer, consequentemente o sangue iria jorrar aqui. Maravilha. Iria jorrar. E aí, esse sacrifício, aonde eu consigo ver lá na frente, apontando para Cristo. E o próprio Jesus, quando foi apresentado no templo, ele cumpriu todo esse protocolo. Toda a lei, né? Exatamente, para cumprir a lei. Então, Jesus não fugiu de absolutamente nada. Certo. Então, assim, o que foi colocado em Gênesis, no pacto entre Deus e Abraão, nós conseguimos ver a pessoa de Jesus realizando para que se confirmasse. Jesus não se ausentou de nada. Então, eu creio que o senhor vai fazer as outras observações, engrandecendo, mas o que me chama a atenção é isso. Maravilha. É desse jeito mesmo, mas, meus irmãos, de fato, né, esse pacto, a circuncisão, conforme está em Gênesis 17, 9 a 14, olha o detalhe. Esse ato físico, esse era um ato físico, simbolizava o compromisso entre Deus e o povo que descenderia do patriarca Abraão. Continuando. Servindo como marca externa da relação da aliança com o Senhor. Qual é a lição para nós? O que aprendemos? Não é? O que aprendemos dessa ordem que todo macho será circuncidado? O símbolo externo da antiga aliança, esse símbolo externo, aponta para uma realidade espiritual mais profunda da nova aliança. E os próximos subtópicos vai ampliar o que nós estamos falando. Alguma coisa mais? Alguma referência? Fica à vontade. Pastor, esse sinal, ele é evidenciado em todo o tempo. E há quem diga ainda que os judeus o fazem, né? Isso aí, ainda o fazem. Mas assim, aí vem Jesus, faz
mas lá na cruz o sacrifício que ele faz é perfeito. Muito bem. Vamos lá. Aí, continuando no terceiro tópico, o pacto perpétuo da circuncisão, no ponto 2, no 3.2, vai dizer quando deveria ser feita a circuncisão, em que época, qual a idade e etc. Vejamos, né? Na sequência, vamos ler aí? Olha, ó, o bebê do sexo masculino deveria ser circuncidado ao completar 8 dias de nascido. Que coisa, hein, rapaz? Tem todo um protocolo, né, pastor? A circuncisão é feita, né, entre os judeus até os dias de hoje. E isso é importante. Sendo realizada hoje, lógico, por especialistas, com uso de anestesia e etc. Mas na época, ou na antiguidade, que o treino não era assim, não. O treino era feio, né? Para dar ênfase a esse ponto aqui, o ponto 2, tem uma referência na sequência, que está em Gênesis 17:12. Você pode ler para nós? Gênesis 17:12, pastor Isidro. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado todo homem nas vossas gerações. Muito bem. O nascido na casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro. Certo. Olha que se estendem. Que não for da sua descendência, ainda assim deveria passar pelo processo. Professor Clodoaldo, e aí, quais são os seus comentários? Pastor, quando deveria ser feita a circuncidação? O bebê tem todo um critério, tem todo um protocolo de 8 dias, a circuncidação. Mas o que me chama a atenção é que outras pessoas o fizeram. A Bíblia diz que Abraão fez assim com toda a sua casa. Certo. Eu fico imaginando, porque hoje nós temos tecnologia, assim como é apontado aqui. Tem até anestesia. O quão era dolorido, isso aí me chama a atenção. O pacto, ele era bem sinalizado, ele era bem abrangente em toda a sua geração, para que todos assim o fizessem. E quanto à criança já ao nascer, é bom nós ressaltarmos, e assim nós já fizemos menção, que Jesus cumpriu todo esse protocolo, para que não ficasse nada para trás. Muito bem. E eu friso isso aqui que me chama muito a atenção. Eu queria ainda trazer algumas observações, né, sobre, né, quando deveria ser feita a circuncisão. Está bem claro, já foi lido a referência bíblica, Gênesis 17:12. E aí, digo mais, a circuncisão, como vimos, como o professor Clodoaldo bem enfatizou, era realizada no 8º dia, né? Quando cada menino era oficialmente identificado como parte do povo da aliança. Todos, independentes, né, professor? Esse costume, detalhe, minhas irmãs e meus irmãos, ajudou a preservar a identidade espiritual, cultural do povo de Israel ao longo da história. Aqui tem a ver com o quê? Com tradição, com valores, com princípios, coisa que hoje muitos não valorizam, não é verdade? O que aprendemos? Qual as lições que te extraímos disso tudo para nós? Isso nos ensina que a fé precisa ser transmitida às novas gerações. Perfeito. Okay? Os judeus, que são realmente guiados, orientados pela Torá, eles, obrigatoriamente, mesmo que não são bem assim devotos, cumprem essa tradição à risca. Então a lição para nós é o seguinte, a fé, aquilo que cremos, aquilo que aceitamos, aquilo que nós aprendemos do Senhor Jesus Cristo através da sua palavra, esse ensinamento, isso precisa, essa tradição, esse saber, esses valores, precisa ser transmitido às novas gerações. Louvado seja o nome do Senhor, que a DEB tem escola bíblica dominical para todas as faixas etárias, tem um investimento muito forte na área do ensino infantil, adolescente, jovem, enfim. E não só aqui, mas em demais igrejas, Deus e outras igrejas correm, irmãs. Façamos isso. Mas ainda tem outro aprendizado. A aliança com o Senhor. Olha só, o outro aprendizado que aqui nós tiramos é que a aliança do Senhor começa no coração
e se manifesta em atitude, fidelidade e obediência. Muitos judeus faziam, ou ainda fazem, esse ritual, participam, meramente por tradição, cultura. Porém, existem aqueles que entendem que isso vai muito além de uma mera cultura. Verdade. Dito isso, alguma observação? Perfeito. Maravilha. Agora, queridas e queridos, estamos chegando oficialmente no tópico terceiro, que tem como assunto o pacto perpétuo da circuncisão. Vejamos o sentido pleno, a aplicação. Para essa circuncisão do prepúcio, né, que era feita, né, aquela pele que cobre o pênis do menino, que é tirada, aquela coisa toda, apontava para quê? Quais eram as lições espirituais? O que Deus queria? Queria apenas que fosse feita uma cirurgia, uma retirada de uma parte, de uma pele, ou tinha algo mais a nos ensinar? O próximo ponto, que é o subtópico 3, vai nos dar mais informações. O senhor pode ler para nós? Subtópico 3. A circuncisão do coração. Muito bem. Em obediência à determinação de Deus, Abraão realizou esse ato em seu filho Ismael. Muito bem. Quando ele tinha 13 anos e a todos os que estavam na sua casa, inclusive ele, que estava com 99 anos de idade. Gênesis 17, 23, 27. Enfim, não podemos esquecer de que a circuncisão física era inútil para aqueles cujo coração permanece incircunciso. Aí nós temos algumas referências aqui. Jeremias 9, 25, 26 e Romanos 2, 25. Mas na sequência nós temos uma referência aí. Jeremias 4 e 4. Isso, pode ir para nós. Circuncidai-vos ao Senhor e tirai os prepúcios do vosso coração. Muito bem. Professor Clodoaldo, e aí? Quais são as suas observações sobre esse ponto? Pastor, é aquilo que nós vemos no decorrer dessa lição. Maravilha. Na medida que nós vamos nos aprofundando, nós vamos enxergando a pessoa de Jesus. E quando nós chegamos aqui, aí sim, inclusive me permita trazer uma referência bíblica, certo. Colossenses 2, versículo 13 e 14, que diz assim a palavra do Senhor. E quando vós estáveis mortos no pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele. Maravilha. Perdoando-vos todas as ofensas. 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Muito bem. Mais alguma observação? Eu finalizo aqui. Maravilha. Então, concernente esse... Ainda sobre a circuncisão do coração, eu quero fazer algumas observações para ampliar o horizonte aqui. Observe, nas Escrituras, irmãos, é importante que nós entendamos isso. Ok? A expressão circuncisão do coração aparece em diversos lugares na Bíblia. Mas vejamos alguns. Primeiro, Deuteronômio 10:16. Deuteronômio 36. Jeremias capítulo 9, 25 e 26. Todas essas referências falam da circuncisão do coração. O contexto, você vê que Deus está contrapondo, dizendo, olha, não adianta circuncidar, fazer a parte física ou participar fisicamente da circuncisão, se o coração não está rendido, né, ao Senhor. E aí eu trago a seguinte observação. Essa circuncisão do coração simboliza o quê? A transformação interior que Deus deseja realizar na vida do ser humano. Então, essa circuncisão física, ela apontava para algo que deveria, ou que já estava existindo, que era a mudança interior. Um outro ponto interessante, que é a aplicação prática, diz o seguinte: na nova aliança, na graça, o mais importante não é o rito exterior, isso aqui é importante. Nós não podemos aqui
Não tem muito cuidado, tem pessoas que focam muito no rito exterior. É importante, fórmulas, o batismo é essencial, tudo é essencial. Porém, o mais importante é o quê? É a mudança do coração, é a mudança de formação, é a regeneração. E isto é promovido por Deus no coração humano. Então, a circuncisão apontava para algo muito além do físico. É tanto como disse o professor Clodoaldo, né? Nas referências bíblicas, Paulo ele mostra que a verdadeira circuncisão é a do coração. Fecho dizendo, a nova aliança, o mais importante não é o rito exterior, mas a mudança interior promovida por Deus no coração, pois ele, Deus, valoriza a obediência sincera e um coração totalmente dedicado a ele. Lembra lá no Salmo 51, quando Davi diz que Deus não se compraz em sacrifícios, em oferendas, mas sim no coração quebrantado e contrito. É isso aí. Muito bem, professor. Chegamos ao término da exposição da nossa lição. Agora passemos para a conclusão. Professor Clodoaldo, e a conclusão? Você pode ler para nós? O estudo dessa lição nos mostra que Deus é fiel para confirmar e cumprir todas as promessas que faz aos seus servos. Muito bem. E ao reafirmar sua aliança com Abraão, conforme registrado no livro de Gênesis 17, o Senhor revelou que seus planos não dependem das limitações humanas, mas de sua soberana vontade e de seu poder. Suas considerações finais, professor. E aí, pastor, o que prevalece em todos os pré-requisitos da qual nós estamos inseridos é a soberania de Deus. Muito bem. Deus é soberano. Se Deus olhasse para o ser humano, Abraão e Sara, talvez não seria cumprido as promessas. Mas aquilo que Deus prometeu, ele é fiel para cumprir. Então Deus olha para o homem aquilo que nós não conseguimos enxergar. Deus olha o íntimo. E Deus tinha reservado coisas maravilhosas para Abraão, para Sarai, e isso alcançou a nós também. E nós estamos aqui hoje aprendendo mais acerca da palavra e o nome do Senhor está sendo glorificado. Maravilha, professor Clodoaldo. Ainda dentro da conclusão, eu quero fazer também as minhas considerações finais no seguinte. Escute, minhas irmãs e meus irmãos. A confirmação da promessa feita a Abraão nos ensina que Deus permanece fiel à sua palavra. Isso é importante. Deus permanece fiel à sua palavra. O que ele prometeu, ele vai cumprir. Quando, pastor? Do jeito dele, no tempo dele, como ele bem entender. Mas ainda continuando, Deus é fiel à sua palavra, mesmo quando, olha o ponto interessante, as circunstâncias parecem impossíveis. Vimos na lição 3 que em meio às circunstâncias que pareciam impossíveis, Abrão e Sarai tentaram criar uma situação. E o resultado foi catastrófico. Na sequência eu digo o seguinte: cabe ao povo de Deus, cabe a mim e a você, ao meu irmão e a minha irmã, confiar, perseverar e caminhar em obediência, sabendo que o Senhor sempre cumpre aquilo que promete e conduz a história conforme os seus perfeitos propósitos. A tua vida, minha irmã, meu irmão, está nas mãos de Deus. A nossa vida está nas mãos de Deus. Assim como Deus atuou de forma plena e soberana na história de Abraão e Sara, cumprindo na vida deles aquilo que havia prometido. Esse mesmo Deus, ele é fiel em cumprir na minha vida, na sua vida, aquilo que ele tem prometido em sua palavra. Que Deus abençoe a todos. E que continuemos nessa perseverança, porque com certeza o que há de vir virá não tardará. Muito bem, minhas irmãs e meus irmãos, estamos caminhando para os finalmente. Queremos agradecer a todos, Querido, divulgue essa aula, Enfim, comente, faça seus comentários, e na próxima aula o pastor
professor Getro, juntamente com a sua equipe, vai responder alguma coisa que, se for necessário. Faça isso, divulga nossa aula, né? Nós agradecemos a todos a atenção. Professor Clodoaldo, mais alguma coisa a dizer? Fala. Que Deus possa estar nos abençoando e que possamos ter outros momentos para estarmos aprendendo acerca da palavra de Deus. E fica o convite aos demais que queiram aprender, assistam e aplique às vossas vidas, que Deus é fiel. Muito bem. A Deb TV, irmão, é a nossa TV, a TV da Igreja Assembleia de Deus de Brasília. Ela tem um privilégio de trazer para todos nós esses informes, cujo objetivo, queridos, é ajudar a todos no melhor entendimento da sua palavra. Eu convido o professor Clodoaldo, evangelista, o professor Clodoaldo, para fazer uma oração encerrando essa aula, essa lição. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós agradecemos, Senhor, por tudo que aqui aconteceu, pelas mensagens, pelas palavras, que pessoas possam ser edificadas, Senhor. Abençoa, Pai, esse projeto e que o nome do Senhor seja glorificado, Senhor. É isso que nós te pedimos no nome de Jesus. Queridas irmãs e irmãos, ainda a próxima lição é a lição 5, que tem como tema o juízo contra Sodoma e Gomorra. Uma lição interessante, não perca, tá ok? Nós queremos ministrar a bênção apostólica, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo, seja com todos, hoje e sempre. Amém. Amém. A DEB, em 2026, o ano da adoração. Conforme está aí, né? Bem claro e bem explícito. Deus abençoe Glória a todos. a Deus. Até a próxima.